Olá, bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu me chamo Max e hoje nós falaremos no nosso Perguntas e Respostas sobre ovoides. Poucas pessoas conhecem esta palavra e este termo dentro do espiritismo, dentro da religião. Eu sinceramente não sei se, por exemplo, na Umbanda se usa esse termo. Tá? Mas o que são ovoides? Ovoides são, o próprio nome já dá a entender que são algo em formato de ovo, ovoides. Tá? Ovoides são espíritos que guardaram, no caso em vida, né, e guardam ainda após a morte, muito rancor, muito ódio, muita mágoa, muito intenso, muito intenso. E para quem não sabe, o nosso pensamento ele é capaz de modelar o nosso corpo. Às vezes não nem intencionalmente, mas até fora disso. Por exemplo, certa vez eu li um relato de um político que ele estava... Foi uma caravana, né, de espíritos para fazer um resgate. E lá eles passaram, inclusive, no umbral tem cemitérios, porque são coisas plasmadas. Tá? Não necessariamente tem alguém enterrado ali, mas eles têm aquilo ali plasmado, cemitério, águias, bichos, tudo isso plasmado por aqueles espíritos que ali habitam. E lá esse resgate se deparou com um político que estava nesse cemitério plasmado, no umbral, e ele estava com forma, se eu não me engano, de uma cobra, com escamas. Ele se via daquela forma. Os pés dele eram juntos, como se fosse uma cauda. Ele se via daquela forma ali, como uma cobra, porque ele era um político e como ele desviou muito dinheiro, fez muita coisa, prejudicou muitas pessoas, quando ele desencarnou, a consciência bateu e o arrependimento também. Então ele se punia daquela forma, né? Durante um bom tempo. E aí, para vocês terem uma noção, como o nosso pensamento ele pode modificar a nossa forma física, né? No caso aí, intencionalmente, do político, mas às vezes nem sempre é intencional. Então, os ovoides, eles são isso, tá? São espíritos que modificam a sua forma, eles vão se formando uma espécie de um ovo, realmente, com muita energia negativa, muita energia. E eles transitam desta forma. Então, até tem... Então, vou mostrar para vocês aqui uma imagem de como que é um ovoide. E esses ovoides, muitas vezes, também se ligam àquelas pessoas que eles têm ódio, né? E eles se ligam dessa forma até para prejudicar essa pessoa, para tentar se vingar. Só que muitas vezes a vingança não dá certo e muitas vezes a vingança acaba refletindo na pessoa. Mas quando a pessoa também não é uma vibração muito boa. E os ovoides, como não é muito conhecido, eles são desta forma. Tá? Para ter uma ideia quantas coisas existem no mundo espiritual, que às vezes a gente não tem muita noção de como é que funciona, o que acontece. Imagina, depois de uma hora dessa a gente está lá do outro lado mas isso aqui eu nunca ouvi falar, e eu frequentava a cidade, eu estudava, eu isso, ou aquilo, mas é que existem diversas coisas que nem sempre os livros retratam. Existem diversas coisas mesmo. E a questão do ovoide, existe também outras formas que eles até esses espíritos maléficos assim, e têm consciência, que nem aqui existem líderes, né, como líder de facção, essas coisas. E da outra forma, né, no mundo espiritual também existe o líder das falanges, daqueles espíritos que são outros espíritos que estão lá muitas vezes há milênios, que não aceitam aquela condição, não aceitam ajuda, não aceitam mudar. E daquela forma também eles
se tem a transformação de um monstro. Eles com garras e tudo, tanto que a imagem do diabo, como a gente conhece, vermelho, com caudas, chifre, pata de... não sei que bicho é aquele, cabrito, essas coisas. Muitas vezes aquilo tá no subconsciente de pessoas que frequentaram aquilo. E daquela forma, como a gente conhece, a imagem é muito antiga, não é de agora, vem há muitos e muitos anos, só é repetida para simbolizar o diabo. Frequentavam esses locais e tinham no seu subconsciente aquela imagem dele. Então, a partir daí, muitas coisas que nós temos no nosso subconsciente do mundo espiritual, nós, digamos assim, quem desenha, por exemplo, quem faz a imagem, faz daquela forma como retrata, como se lembra. E às vezes não é coisa da cabeça da pessoa, realmente coisas que a pessoa vivenciou, viu. Muitos filmes também são da mesma forma, principalmente os diretores que têm no seu subconsciente aquelas imagens, eles retratam no filme e parece algo de ficção, né? Então, nesse caso desses líderes, eles modificam o corpo deles para parecerem maiores, para os outros espíritos terem medo daquela figura que ele tem e do poder, sendo que muitas vezes aquela figura não necessariamente vai fazer algum mal, mas ela dá o medo aos espíritos que ali estão, que não conseguem fazer isso. Talvez não tenham tanto, digamos assim, entre aspas, né, poder, mas e vai piorando, e vai piorando. E quanto mais tempo passa desses espíritos no umbral, dessa forma, mais eles vão perdendo a forma física. Então ele pode chegar lá com uma forma dele lá, física, e vai passando o tempo, ele não se regenera, ele não quer sair dali, enfim, ele vai perdendo aquela forma física. Então ele vai transformando o corpo dele em outras coisas abstratas. É uma mistura de bicho, né, de inseto, muitas vezes, e o corpo vai ficando deformado, até chegar um momento que o corpo fica sem forma nenhuma. E nesse caso aí, como a lei divina, ela não é má, digamos assim, com quem é mal, ela dá a oportunidade desse espírito se regenerar através de uma reencarnação compulsória. Então existe uma reencarnação compulsória, ali ele reencarna, depois, claro, reencarna com diversos problemas físicos e diversas reencarnações para se livrar de toda aquela energia. E assim que acontece. Mas, basicamente, os ovoides não são muito diferentes disso. É apenas a forma do sentimento de coisas específicas ou de pessoas específicas que vai tornando eles assim. Eles vão se tornando. E até tem na nossa página Sabedoria Divina lá um artigo falando sobre ovoides. Como isso acontece até. Se não me engano, na imagem, se é a mesma imagem que nós mostramos aqui, tem como se fosse o corpo de uma pessoa e diversos ovoides no perispírito da pessoa. Por que um perispírito? Só para deixar isso claro, já estamos explicando, né? Dá um exemplo de uma incorporação. Quando incorpora um espírito numa pessoa, o espírito não necessariamente entra dentro da pessoa, fica aqui dentro. Não. Assim como o nosso corpo, nosso espírito, ele não está dentro de nós. Em volta de nós existe o nosso aura. Ele está ali, no nosso aura. Porque o espírito, tá? Ele não tem forma. Temos um artigo também sobre isso, ele não tem forma. A forma é a forma do corpo. Depois ele é como se fosse uma luz. Tá? Aí, se não me engano, tem o corpo, o perispírito e o espírito. O perispírito é o que nós vemos. Quando eu vi um espírito. O que nós vemos é o perispírito, é a forma humana. Tá? O espírito não tem forma. Então, com os ovoides, por exemplo, uma obsessão ou uma possessão, o que se diz? É quando o espírito ele está
acoplado no nosso perispírito, nosso aura aqui, como tá, né? É o mesmo caso, por exemplo, de uma incorporação. Mas ali o médio está ciente, o médio dá abertura, existe toda uma estrutura por trás. Mas acontece mais ou menos assim. Então os ovoides é a mesma coisa. Às vezes eles adoecem as pessoas porque eles ficam plasmados ali, a pessoa não muda seu estilo de vida, não muda sua forma de viver e fica aqueles ovoides ali prejudicando a pessoa. Então, mas não é algo muito comum, tá? Não é muito comum de se falar neles, de se estudar eles. É algo... Até não entendo porquê. Né? Mas basicamente são espíritos normais, só que com uma outra forma. Por causa de um outro motivo. Tá, pessoal? Então, por enquanto é isto na questão dos ovoides. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Não esqueçam de dar uma olhadinha lá na nossa página no Instagram, Sabedoria Divina. Inclusive lá é feito atendimentos fraterno. Para quem precisar, dá uma chamadinha lá, tá bom? Até mais!